Que coisa boa, hein? Olha para quem está do seu lado. Você vai me responder uma coisa. Essa pessoa tem uma cara de batata ou de cebola? Você vai entender ao longo da pregação, você vai entender por que o padre está perguntando isso. Eu vou falar hoje da anatomia da cebola e da batata. E aí, essa pessoa tem cara de cebola ou de batata? Hã? Se tiver cara de cebola, que não tenha o cheiro de cebola, viu? Pelo amor de Deus. Meus irmãos, quero manifestar a minha alegria de estar aqui com vocês nessa manhã. Quero acolher quem nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Uma salva de palmas para quem nos acompanha em casa. Isso, estou muito feliz de estar aqui com você. Quero agradecer o Ítalo, a direção aqui da Canção Nova em São Paulo, pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação. Como o Tiago bem disse, fez memória, me pegou até de surpresa. Eu tive a alegria, né, de estar aqui, de começar aqui essa inspiração do Canção Nova Abraça São Paulo, com tantos irmãos maravilhosos que deram a vida aqui também, que fizeram um trabalho e fazem maravilhoso. Então é muito bom, em primeiro lugar, perceber que a inspiração independe, né? Independe de mim. Vocês não estão ouvindo, é isso? Então o PA está baixo, meninos. Vocês puderem dar um ganho no PA, por gentileza? Isso. Então eu vou ter que repetir tudo. Você entendeu, pelo menos ouviu a parte da cebola e da batata? Sim ou não? Mas eu não ouvi a resposta. Vocês aqui atrás. A pessoa do seu lado está com cara de cebola ou de batata? Ah, bom, tá bom. Estão ouvindo agora? Então tá bom. Eu não vou repetir porque eu não falei nada substancial, né? Estava só introduzindo e dizendo da alegria que é estar aqui, da alegria que é... Agora sumiu, baixou no meu retorno, viu? Depois com a mudança aí. Sobe um pouquinho a voz. A alegria que é estar aqui, né, com vocês, a alegria que é mais uma vez voltar ao Canção Nova Abraça São Paulo, essa inspiração tão linda. Eu costumo dizer, gente, que a minha cabeça às vezes se esquece de tudo que eu vivi aqui no Abraça São Paulo, mas a minha coluna não, porque eu descarreguei muito caminhão. E carreguei muito caminhão, e os irmãos da Canção Nova fizeram isso aqui. E na época era eu que dirigia ainda, né? Só eu que tinha carteira de caminhão. Depois o Ítalo tirou, nosso responsável de missão. Então a gente vinha, carregava tudo, descarregava tudo. Então eu brinco que a cabeça pode esquecer, mas a coluna nunca, né? Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a esperança. E nós vamos falar hoje sobre o cristão batata e o cristão cebola. Você está preparado para ouvir essa pregação gastronômica hoje? Sim ou não? Abra sua Bíblia então em Romanos capítulo 5, versículo 5. Eu quero dizer para você que está aqui, para quem está em casa, eu já cumprimentei quem está em casa, eu acho que não tinha nenhum problema com o áudio, quem está em casa, né, ouvindo. Eu quero dizer que, lembrar, né, a todos vocês, você que não sabe ainda, nós estamos vivendo um tempo muito especial, não obstante a morte do Papa Francisco e a eleição do Papa Leão XIV, nós estamos vivendo o jubileu da esperança. Estamos em jubileu, com as portas santas e tudo mais. Quem já sabia disso? Levanta a mão. Você que não sabia, então o padre está dizendo. E o jubileu que o Papa convocou, e o Papa Leão, claro, continua, é sobre a esperança. E é muito importante, gente, a gente refletir sobre a esperança e a gente entender o que é a esperança cristã. Que não é só otimismo, que não é só um olhar assim, sabe? Um olhar, não está chegando o piano para mim, viu? Não é um olhar só assim, otimista para a realidade. Não, a esperança, ela se fundamenta na presença de Deus que está dentro de nós. É a certeza da presença de Deus, sabe? Então vamos ler, Romanos 5,5. Você já pegou a sua Bíblia? Posso ler? Estou usando a Bíblia da irmã Zélia aqui, ó. E a esperança não engana. Do latim, spes non confundit. A esperança não decepciona ou não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja bem, a esperança, a tradução podia ser, ela não decepciona, a esperança não engana e a esperança não confunde. As traduções possíveis dessa palavra, que foi escrita lá no grego, que nós traduzimos aqui na Bíblia da Ave Maria, como enganar. A esperança não engana, não decepciona, não confunde. Mas qual esperança é essa? Qual esperança? A esperança em Deus. Mas o que é a esperança em Deus? É um dom que eu recebi, padre, e agora está tudo pronto. É isso? Sim ou não? Olha, a esperança cristã
Mais do que ser só um dom do Espírito Santo, ela é uma maneira de você enxergar o mundo, a maneira de você enxergar a vida. O Papa Bento XVI, que Deus o tenha, ele dizia que quando você perde a esperança, quando se tira a esperança de alguém, o que sobra? O que sobra quando a esperança vai embora? O desespero. O que é o desespero, né? Des espes do latim, quer dizer a falta de esperança, você se desespera. Então, a esperança que não decepciona, veja bem, ela é a certeza de que Deus está conosco. E ela tem que ser uma maneira com a qual a gente olha todas as coisas. Por exemplo, se você olha para os seus pecados, não, você não precisa falar, aqui em São Paulo o povo não tem pecado. Olha para quem está do seu lado, não parece um imaculado na sua concepção, sim ou não? Se eu pudesse fazer uma live do que passa na nossa cabeça, né? Para todo mundo ver, ai Jesus, né? Somos pecadores, sim ou não? Mas se você perde a esperança para olhar você mesmo, para olhar os seus pecados, o que vai sobrar? O desespero. Quem aqui já se confessou? Levanta a mão. O que você diz no ato de contrição? Prometo com a tua graça esforçar-me para não mais pecar. Mas gente, como é que você promete isso se você sabe que você é pecador e que possivelmente você vai pecar de novo? Você diz isso na esperança. Você diz isso pela esperança da graça de Deus que vai te aperfeiçoar, e você crê nessa graça. Então você tem que ter esperança para olhar você, para olhar os seus pecados, porque senão você se entrega. Senão você diz, eu sou assim mesmo, Padre, não tem jeito. Eu não consigo vencer a depressão, eu não consigo vencer a ansiedade, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer o meu temperamento, né? Talvez você casou com uma pessoa que é mansa igual um hipopótamo com fome, né? Já viu um hipopótamo com fome? Ele derruba até um jipe. Talvez você casou com uma pessoa difícil, ou talvez você é a pessoa difícil, né, cara de pau? Talvez você é o cebola, né? Mas veja bem, você tem que ter esperança para olhar para você, senão você se desespera. Até nós que somos evangelizadores, você acha que a gente não tem limites, que a gente luta a vida inteira contra, para obedecer a Deus, para ser fiel a Deus? Mas se você perde a esperança, você desanima, você vive o desespero. Você tem que ter esperança para olhar a sua família. Sabe aquele filho que está dando trabalho? O que é olhar com esperança para ele? É enxergá-lo a partir de Deus, entender que Deus pode fazer na vida dele o que você não pode e o que talvez ele não pode por si mesmo. Você tem que ter esperança para olhar a igreja. Você tem que ter esperança para olhar o Brasil. Nossa, pá, daí você apelou. Você tem que ter esperança. Você tem que ter esperança para olhar o futuro. Me perdoe, tem muita gente depressiva, ansiosa, porque se alimenta dia e noite de desespero. O desespero não pode ser o alimento do cristão. Você tem que ter esperança para olhar a sua comunidade cristã, a sua paróquia, a minha comunidade, Canção Nova. Porque se você se alimenta do desespero, você está do jeito que o diabo gosta. Diga para quem está do seu lado. Se você se alimenta do desespero, diga para essa pessoa. Você está do jeito que o diabo gosta. Presta atenção, as vezes que a gente fez as maiores burradas na nossa vida, foram vezes nas quais a gente se desesperou. Ninguém vale a pena mesmo na minha igreja, na minha comunidade, então eu vou chutar o balde. Minha família está dando problema mesmo, então eu vou chutar o balde. Não, olhe com esperança. Por quê? Porque a esperança em Deus, ela não engana, ela não decepciona, ela não confunde. E veja bem, eu quero ler alguns trechos da bula linda de instituição do ano jubilar, né? Que se chama Spes non confundit. É justamente esse versículo, a esperança não confunde, não engana. E olha só, no número 1, o que o Papa escreveu. Todos esperam. No coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo o amanhã. Palavras do Papa. Porém, esta imprevisibilidade do futuro, o futuro é imprevisível,
faz surgir sentimentos por vezes contrapostos, mas que esse jubileu seja para todos nós ocasião de renovarmos a esperança. A esperança ajuda-nos a encontrar razão para isso. Deixemo-nos guiar pelo que o apóstolo Paulo escreveu quando estava precisamente falando com os cristãos de Roma, carta aos Romanos, né? A esperança não confunde, não decepciona. E por que ela não confunde e não decepciona? Porque o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. O Espírito Santo é o alimento da esperança. Você sabia disso? A vida de oração é o alimento da esperança. Existem posturas que a gente tem na nossa vida, que a gente pode ter, que podem ou alimentar a esperança ou alimentar o desespero. Quando você deixa de rezar, inevitavelmente você está alimentando o desespero. Quando você deixa de ler a palavra de Deus e só se alimenta da internet, das séries, você está escolhendo alimentar o desespero. Quando você reclama, você conhece um reclamildo da vida, sim ou não? Claro que não, aqui não tem ninguém, né? Tem pessoas que elas reclamam tanto que elas reclamam da reclamação que elas fizeram, né? É que nem um amigo meu, o apelido dele era João Mentira, ficou o apelido dele. Ele mentia tanto que no meio da conversa ele desmentia a mentira que ele tinha contado no começo, né? Conhece alguém assim? Mas veja bem, se você vive reclamando, murmurando, você está alimentando a desesperança. A murmuração alimenta a desesperança, a reclamação alimenta a desesperança, a negatividade alimenta a desesperança. Padre, mas eu sou realista, eu estou vendo os problemas. Sim, tudo bem. Vou dizer para você, se você acha que você está vendo os problemas, leia um livro de história da igreja, leia um livro de história ocidental. Eu acabei de ler um livro da história dos papas, lindo, grande, 950 páginas, foi maravilhoso. E às vezes eu fui olhando as coisas que na época do Napoleão, sequestraram o Papa morreu no inverno atravessando os Alpes suíços, tanta coisa que aconteceu. Eu falo, gente, nós vivemos num tempo maravilhoso. A gente não tem noção do que nos precedeu. Você está tropeçando em padre no Brasil, você está tropeçando em sacrário, a igreja para todo lado, você pode rezar, você pode aprender na internet. E a gente escolhe muitas vezes olhar para o que é ruim. Não, a gente não vai ser ingênuo. A gente vê os problemas, a gente vê os defeitos, mas a gente escolhe enxergar a partir de Deus. Porque imagina se Deus tivesse um olhar pessimista para você. Se Deus não tivesse esperança para comigo, eu já tinha desistido. Mas cada vez que eu olho para mim e falo, Senhor, eu não tenho condição. Ele olha para mim e fala, eu acredito em você. Todas as vezes que você olha para a sua vida e fala, eu não consigo mais, eu não consigo continuar nessa rotina, eu não consigo mais lutar pela minha família, eu não consigo mais sustentar minha vocação, Deus diz, você consegue porque eu acredito em você. E o meu Espírito Santo vai te levar além das suas fraquezas. O Espírito de Deus te leva além das suas fraquezas. E o Papa continua, voltando aqui, número 3, da Spes non confundit. Com efeito, a esperança nasce do amor e funda-se no amor que brota do coração de Jesus trespassado na cruz. De onde nasce a esperança? Da certeza de que você é amado. Não importa o tamanho dos seus pecados. Não importa, claro, não é para você viver no pecado, é se arrepender, confessar e recomeçar, óbvio. Mas não importa o tamanho da sua miséria, do tamanho dos problemas, você é amado. Você sabia que nada pode mudar o fato de que Deus ama você? Nada. E a maior dor, dizia os santos místicos, de quem vai para o inferno, é saber que mesmo lá no inferno, que a pessoa foi por uma opção pessoal, ela continua sendo amada por Deus. E o diabo vai lá tirar sarro, fala, tá vendo? Deus ama você, mas você escolheu estar aqui comigo para sempre. Então, a esperança nasce aonde? Pergunta para quem está do seu lado, a esperança nasce aonde, criatura? Diga para essa pessoa, na certeza de que você é amado. O Papa dizia que a gente alimenta a esperança olhando para o coração transpassado de Jesus. Foi por você, não obstante o que você viva. E olha, o Papa citou essa passagem que eu quero ler também. Romanos 8, do 35 ao 37. Olha só o que São Paulo diz. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Estou convencido, presta atenção, de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode aplaudir isso e aplaudir com muita força, com muita decisão, porque São Paulo está dizendo, esse amor que nos sustenta, que é a razão da nossa esperança. Eu tenho esperança, não é porque eu sou ingênuo, porque eu sei que Deus me ama, e que Ele vai me ajudar a superar as minhas fraquezas, a lutar pela minha família, a lutar para me tornar uma pessoa melhor, para superar os defeitos do meu temperamento. Ele vai me ajudar a ser fiel no meu matrimônio, na minha vocação, na minha busca daquilo que Ele tem para mim. Ele vai me ajudar a não cair no desespero. Então esse amor, nada pode nos separar dele. E você sabe que sempre quando eu estou falando sobre esperança, eu gosto de ler um artigo, número do Catecismo, que descreve com maestria o que é a esperança cristã. Catecismo da Igreja Católica, número 1818. Presta atenção. A virtude da esperança corresponde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo ser humano. Ela corresponde à aspiração de felicidade. Deus colocou uma aspiração de felicidade, uma felicidade que não passa, no coração de cada um de nós. E a esperança é o que move essa aspiração. Depois o Catecismo continua dizendo: a esperança purifica as esperanças humanas e ordena as esperanças humanas para o reino dos céus. Presta atenção o que quer dizer isso aqui. Nós temos esperanças. Padre, eu espero comprar uma casa nova. Padre, eu espero pagar a hipoteca. Padre, eu espero emagrecer. Eu sei que você fez aquele propósito dia 1º de janeiro de emagrecer. Dia 8 de janeiro você já tinha chutado o balde, né? É assim que funciona a vida, né? Padre, eu tenho a esperança de que a minha família melhore. Eu tenho esperança de comprar uma casa na praia. Eu tenho esperança de visitar Paris, mas até agora eu só consegui a Aparecida, né? Não fui a Paris. Você tem esperanças humanas e elas não são ruins, elas são bonitas. Só que o Catecismo está dizendo, a virtude da esperança, a virtude teologal, ela purifica a sua esperança humana, que é bonita, e ele ordena, essa virtude ordena a sua esperança para o reino dos céus. Ou seja, essa virtude, ela faz você entender que apesar das esperanças humanas que você tem, que são bonitas, que Deus abençoe, que você consiga realizá-las, as que são boas, mas essa virtude, o Catecismo ensina, ela ordena o nosso coração para a verdadeira felicidade, para o reino dos céus. Porque o que adianta você ter uma casa bonita? O que adianta você fazer botox até na sua sobrancelha? O que adianta você comprar uma casa na praia se você perder o céu, criatura? Não adianta nada. O que adianta você, fazer aquele procedimento, comprar o que você quiser, superar suas fraquezas, se você perde o céu? Não adianta de nada. Então a esperança cristã, ela ordena para a verdadeira meta, não obstante as esperanças humanas, que são bonitas. Não é ruim você ter esperança de melhorar, de você passar num concurso, de você se formar, de você ter uma vida melhor. Mas a verdadeira esperança é o reino dos céus. E para isso, para alcançar esse bem, vale a pena investir toda a vida, toda a nossa existência, todos os nossos esforços. O Catecismo continua: a virtude da esperança protege contra o desânimo. Quem aqui já desanimou alguma vez? Levanta a mão. Achei que era só eu. Quem aqui numa sexta-feira querendo chegar em casa, pegou a Marginal com aquele cheiro maravilhoso, né? Aroma de jasmim ali no Rio Tietê, sim ou não? Aí vem um motoqueiro com muita pressa, você fecha ele sem querer, ele abençoa a sua mãe, você fala amém. Não é? Eu já vivi muito isso aqui em São Paulo. Ele diz sua bênção, padre. Eu falo, Deus te abençoe, filho. Não é por aí, né? Ele chuta o seu retrovisor, xinga a sua mãe, e aquela confusão. A gente desanima, às vezes nas lutas do dia a dia, mas às vezes por outros motivos. Mas o Catecismo está dizendo, a esperança cristã, aquela que vem de dentro, aquela que nasce da certeza de que eu sou amado, amada, ela protege contra o desânimo. Porque eu digo para você, todos os dias, o desânimo vai bater a sua porta. Todos os dias, o desespero vai bater a sua porta. Mas se você vive, alimenta a esperança cristã,
ela vai te proteger contra o desânimo. Ela vai te fazer entender que, não obstante as suas fraquezas, as situações difíceis, sempre vai existir uma solução e uma saída melhor para os seus problemas. Sempre. Eu vou dizer para você, quem aqui quer receber o perdão de Deus? Levanta a mão. Você sabia que São João Crisóstomo, lá no século V, ele dizia o seguinte: muito mais do que você querer receber o perdão de Deus, Deus quer te perdoar. São João Crisóstomo dizia: muito mais do que você querer ser curado, Deus quer te curar. Muito mais do que você querer ser salvo, Deus quer te salvar. Muito mais do que você querer ser abençoado, Deus quer te abençoar. Ele só tem coisas boas para você. Mas muitas vezes a gente se deixa levar pela voz do encardido, pela voz dos problemas, e achamos que estamos sozinhos, que nada vai dar certo, mas é uma mentira. Você hoje, você que veio aqui, você que está acompanhando em casa, você não imagina quantas bênçãos Deus tem para você nesse dia, e quanta graça já está sendo derramada sobre você nesse momento. Só de você estar ouvindo essa palavra, curas já estão acontecendo, libertações já estão acontecendo, o Espírito Santo já está agindo em você, na sua família. Não escute a voz do desespero, escute a voz de Deus que te diz: eu te amo, meu filho. E nunca se esqueça do que a palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou a fraqueza, Deus te diz: é na sua fraqueza que a minha força se manifesta. Eu sei que é difícil quando você está lutando com a depressão por muitos anos, né? Às vezes você já sabe: padre, não vai dar certo. Mas olha, nunca, como dizia o Papa Francisco, permita que roubem de você a esperança. Nunca. Porque Deus está no controle. E o que é impossível para você, para Deus, está lá de dedos. O que você está esperando há 30 anos, Deus pode fazer. Nem sempre vai ser miraculoso, nem sempre vai ser com a, como é que fala? Tem um termo, né? Aquela coisa, aquelas fumaças. Não, mas na simplicidade, Deus está trabalhando. Eu amo aquela passagem do grão de mostarda, gente. Amo. Eu amo aquela passagem do fermento. Porque a passagem diz o seguinte: olha, o reino dos céus não é grande, assim no sentido de chamar atenção, não é aquela coisa, tem um termo, né? Fogos de artifício. Não, é uma sementinha. O homem jogou a sementinha, esqueceu. Mas o que acontece? A natureza, a vida foi realizando o seu ofício. É o sol, é a terra, ela foi extraindo os sais minerais ali da terra, a chuva, a fotossíntese. De repente, quando menos se percebeu, diz a parábola, né? Existia uma árvore enorme, frondosa, e as aves do céu vinham se aninhar nos seus galhos. Ou seja, existe uma ação de Deus misteriosa e invisível que independe de você. Deus está fazendo coisas que você não está percebendo. Mas em cada missa que você vai, em cada comunhão que você recebe, cada vez que você lê a palavra, cada vez que você confessa, cada vez que você vem ao Abraça São Paulo, Deus está te curando, te libertando, te fazendo melhor e enchendo você com os tesouros do céu. Tenha consciência disso e tome posse. Tome posse. Depois o catecismo continua. Ela protege contra o desânimo, dá alento em todo o esmorecimento. Às vezes a gente esmorece na luta de cada dia, esmorece porque o que a gente está esperando não acontece, né? Você está fazendo a de novena de Santo Antônio e o abençoado ainda não apareceu, né, minha filha? Está chegando dia de Santo Antônio, Padre do céu, não aguento mais um dia de namorado sozinha, Padre. Eu tenho ouvido essas pedidos de oração por aí, viu? Sou amigo de Santo Antônio, estou pedindo também a cooperação dele. Na verdade, eu estou pedindo também de Santo Expedito, Santa Rita de Cássia, né? Os intercessores pelas causas impossíveis, todo mundo, né? Mas enfim, é difícil esperar, né? Mas a esperança, essa certeza de que eu sou amado, me dá alento no esmorecimento. Ela dilata, continua o catecismo, o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O que é dilatar, gente? A palavra dilatar, né? Do latim dislatare, quer dizer alargar, né? A esperança, ela alarga o seu coração, ela aumenta o tamanho da sua expectativa naquilo que vem de Deus, daquilo que vem de Deus, não somente dos resultados humanos, né? Olha, eu gosto demais, você pode ler depois o catecismo aí a partir do 1818, você vai ver que ele vai desenvolvendo, né?
o que é a esperança, e é muito interessante. Santo Afonso Maria de Ligório dizia o seguinte, que a esperança, veja bem, ela precisa ter algumas coisas. Ela precisa ser firme e certa, apoiar-se unicamente em Deus, e deve ser operosa, ou seja, ela deve ser firme e certa porque Deus me ama, eu tenho certeza. Ela deve apoiar-se unicamente em Deus. Tem gente que às vezes fala, padre, eu não tenho nada, eu só posso esperar em Deus. Eu falo, melhor coisa, meu amigo. Às vezes Deus deixa você, sabe, Ele puxa o teu tapete. Não tem ninguém que pode te ajudar a não ser Ele. Essa é a melhor forma de crescer em esperança e a melhor forma de contemplar milagres, sabia? De ver Deus agir, não é? Então ela se apoia unicamente em Deus. E a esperança, ela também é operosa, ela age. Eu preciso ter atitudes de esperança, como eu disse, oração, como eu disse, o louvor, como eu disse, a leitura da Sagrada Escritura, atitudes de esperança. E a esperança, gente, é algo que te sustenta no centro do seu ser, não é? No centro. Imagina uma casa linda que não tem um bom alicerce, né? Agora eu vou falar então, falando disso, da cebola e da batata. Deixa eu olhar aqui na minha frente. Aquela ali tem cara de batata, deixa eu ver. Ah, lá atrás, aquele de pé tem cara de cebola. Vamos lá. Você sabe qual que é a diferença entre o cristão batata e o cristão cebola? Gente, a cebola é ou não é charmosa? Ela tem um mistério, né? Cebola, na hora que você vai descascando, você não sabe o que você vai encontrar. Aí você já se emociona porque ela te faz chorar. Eu não sei você, eu choro pra caramba descascando cebola, né? Aí você descasca uma camada, você fala, e agora o que vai vir? Sabe o que vem depois da primeira camada? Outra camada. E sabe o que vem depois da segunda? Outra camada. E ela é cheirosa, né? Ela impregna mais que perfume importado. Eu lembro quando a gente vai pregar encontro nos Estados Unidos, lá não tem janela, né? As mulheres ficam sempre fechadas. Tem janela, mas não se abre, né? Sempre fechada. Aí uma característica da hora da paz de Jesus, que você dá a paz na missa para as mulheres, é o seguinte: você abraça e sente aquele cheiro de cebola no cabelo. Aquele cheiro de cebola que te impregna. Eu falo, Jesus de Nazaré. A cebola, ela impregna você. Mas a cebola, a hora que você vai descascando, o que você encontra no centro dela? O que você encontra? Nada. Por quê? Porque ela tem muita aparência. Ela tem aquela casca bonita. Chega assim, né? Você olha para a cebola e fala, eu queria uma cebola na minha vida. Mas não tem nada, você vai tirando. Ela não tem um centro que sustenta. A hora que você tira as cascas, não fica nada. Você sabia que tem muito cristão cebola por aí? Ele tem a aparência de cristão, mas por dentro ele é pagão. Ele não tem o alicerce da esperança que o sustenta. Sabe? Você sabia que não dá para viver só de cebola? Tem alguém aqui fazendo a dieta da cebola? Levanta a mão. Não dá para você viver só de cebola. Por quê? Porque a cebola ela tem vitamina C, ela tem alguns minerais, mas ela não te dá energia, ela não tem carboidrato, ela não tem gorduras boas. Então tem muito cristão que é cebola, cheio de sabe, aquele cheiro forte. Tomara que não seja daqui de Badu Sovaco, né? Aquele cheiro forte, aquela aparência, aquele mistério. A hora que você vai ver, não tem nada por dentro. O cristão cebola, ele entra no desespero. Agora o cristão batata é diferente. A batata, eu vou dizer para ti, ela não é bonita, ela é rude por fora, né? Mas você sabia? Eu estava há pouco tempo numa peregrinação lá na Europa e eu ouvi o guia da nossa peregrinação dizendo que nos tempos de guerra, muita gente sobreviveu somente por causa da batata. Por quê? Tudo bem, a batata não é um alimento completíssimo, mas ela tem carboidrato, ela te dá energia. Ela te dá força para você superar. O pessoal superava o inverno, o pessoal superava a guerra, a carestia, só comendo batata. Por quê? Porque a batata, quando você abre, ela é consistente, ela não se desmancha, não tem camadas. Ela é uma coisa só. Ela tem consistência, ela é um bloco só. Ela é sinônimo de quem entendeu que Deus é o alicerce da vida e que firma a sua vida em Deus, na esperança em Deus, que tem Deus dentro de si. A batata, mais uma vez eu digo, ela é rude, ela não é bonita, né? Alguém aqui já se apaixonou por uma batata? Hoje em dia tem de tudo, né? Tem bebê reborn, tem gente andando igual cachorro. Estou perguntando o que pode acontecer, né? Gente andando, esse dia uma mulher falou assim, eu sou uma cobra, né? Num lugar eu falei assim, eu gosto de pisar na cabeça da cobra. Vem aqui, eu calço 46. Na hora ela desvirou, cobra, já não era mais cobra, né? Mas enfim, hoje todo mundo quer ser tudo. Você não se apaixona por uma batata, ela não é linda, mas ela é uma analogia muito interessante. Sabe, ela é consistente, ela tem consistência. A cebola não, ela não tem nada por dentro. Mais uma vez, olha para quem está do seu lado. Cara de cebola ou de batata?
Diga para essa pessoa assim: seja uma batata, criatura. Tudo bem, pode ser uma batata slim, sem muito pneuzinho assim. Pode ser uma batata bonitinha, né? Uma batata com pó, maquiagem. Mas seja uma batata. Diga para quem está do seu lado: não seja uma cebola. Que Deus seja o centro da sua vida. Que você tenha o alicerce da esperança, da certeza do amor de Deus dentro de você. Que isso te sustente. Diga para essa pessoa: escolha sempre a esperança, nunca o desespero. Vamos ficar em pé? Mais uma vez, diga para essa pessoa assim: e batata de Jesus, dá um abraço nessa batata aí. Sai espírito de cebola, vai embora. Se alguém está com cheiro de cebola aí, nós repreendemos, né? E você que namora, depois de comer cebola, escova bem esse dente, tem compaixão do seu namorado, da sua namorada. Coloca a mão no teu coração. Repita com o Padre: eu escolho a esperança. Mais forte: eu escolho a esperança. Eu não escolho o desespero. Eu escolho esperar em Deus. Eu escolho confiar em Deus, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu sei que Ele me ama, e nele eu posso confiar. E eu peço: vem Espírito Santo, vem falar ao meu coração, vem me renovar, vem me dar consistência. Que eu não seja um cristão de aparência, com muitas camadas, mas sem nada firme por dentro, sem consistência. Vem Espírito Santo, vem me encher, vem me curar, vem me batizar. Com a mão no teu coração, Deus tem um recado para você, e eu tenho certeza que essas palavras, essa inspiração vai falar muito ao teu coração. Deixa Deus falar com você, escuta isso. Teus olhos ainda não viram, teus ouvidos não ouviram, nem o teu coração imaginou tudo o que preparei para ti. Pensei que as lutas são grandes e o cansaço pesa sobre ti, mas não temas, eu tenho um melhor. Tenha fé e eu te levantarei. As lutas de hoje serão esquecidas, e a minha glória brilhará sobre ti. Filho, estou te moldando e te formando. Por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Filho, estou te moldando e te formando. Por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que tenho pra você é maior do que se pode imaginar. No início eu vou cantar isso para você, filho, filha. Os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram o que Deus preparou para você. Confia. Teus olhos, creia.
Teus olhos ainda não viram, teus ouvidos não ouviram, nem o teu coração imaginou tudo o que preparei para ti. Bem sei que as lutas são grandes e o cansaço pesa sobre ti, mas não temas, eu tenho o melhor. Tenha fé e eu te levantarei. As lutas de hoje vão ser esquecidas. As lutas de hoje serão esquecidas, e a minha glória brilhará sobre ti. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que eu tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Filho, ouça isso. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que eu tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Convidar você agora a erguer os seus braços, o máximo que você puder nesse momento. Erga bem os seus braços. Nós ouvimos o próprio Deus dizer a mim e a você que Ele está nos curando, mas o Padre trouxe a partir da palavra que o que alimenta a esperança é a certeza de ser amado por Deus. O amor de Deus cura a nossa vida, o amor de Deus equilibra as nossas emoções, o amor de Deus nos liberta de todos os complexos. A gente não se sente nem superior, nem inferior. O amor de Deus nos enche de esperança. Então, o máximo que você puder, erga bem os seus braços. E agora, esse Pai que falou para nós que está nos curando, nós vamos falar com Deus. Esse Pai amoroso que nos ama. Vai dizendo para Deus o que você espera de Deus. Vai dizendo para Deus quais são as suas esperanças e as suas necessidades. Apresente agora o seu pedido, o seu clamor a Deus. E nós estamos aqui, Senhor, como família Canção Nova, como filhos, filhos amados, filhos queridos. E nós nos apresentamos a Ti. Os nossos braços erguidos, os nossos braços voltados para o céu, é um sinal de que nós nos confiamos a Ti. Tu és o objeto da nossa esperança. O que eu preciso, o que eu almejo, o que eu desejo, o que realmente eu necessito, que talvez nem tenha ainda noção, é de Ti e é em Ti que eu espero. Por isso solta a sua voz, erga os seus braços e vá dizendo a Deus a restauração da sua casa, a restauração da sua família, as curas, as libertações, a libertação da tristeza que talvez esteja aprisionando o seu coração, as angústias e as aflições que estão sobre você, os medos que nos assolam, que nos oprimem. Mas é o próprio Jesus, o próprio Pai, no seu infinito amor, que disse: filho, eu estou te curando. Filho, eu olho para você. Sinta-se único, única. Nós somos muitos, nós somos milhares, mas agora o olhar amoroso de Deus se volta para mim e para você. Neste momento somos Deus e eu, você e Deus. E se você já não tem mais palavras, solta a sua voz na linguagem dos anjos. Porque também o Padre Adriano nos disse que o Espírito Santo alimenta a nossa esperança. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, alimenta a nossa esperança. Então todo desespero, toda angústia,
angústia, tudo que é contrário à esperança, as aflições da vida, que tudo seja agora sanado, curado pela força do Espírito Santo. Você que ora em Espírito, solta a sua voz. Vamos encher a cidade de São Paulo de esperança, a começar